Um homem agrediu uma mulher em Pernambuco porque achou que ela era trans e estava usando um banheiro feminino. Essa é mais uma consequência do discurso de ódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Meu nome é Marcos Farias. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, siga a gente no Spotify e comente o que você acha do episódio de hoje. Bom, esse foi um caso que aconteceu em Pernambuco, num restaurante onde um homem e uma mulher estavam no restaurante, a mulher foi ao banheiro e lá ela viu uma outra mulher, que ela achou que fosse uma mulher trans, uma pessoa trans, e ela saiu e relatou isso pro marido. O marido foi então e ficou esperando ela na porta do banheiro, questionou ela por que ela estava usando o banheiro feminino, que na visão dele não deveria, né? Uma pessoa trans não deveria usar o banheiro, e ele então agrediu ela. Ela não respondeu, obviamente, não entendeu o que estava acontecendo e agrediu ela. Depois descobriu-se então que esse cara, né, enfim, além de ser um agressor preconceituoso, ele já tinha agredido outras ex-mulheres dele, inclusive já tinha boletim de ocorrência de violência doméstica. O que leva a gente a refletir por que uma pessoa chega nesse nível de agredir a outra pessoa, porque ela tem uma ideia na cabeça de que aquilo que ela está fazendo é errado, né? Então, uma pessoa trans usando o banheiro feminino. Isso nada mais é do que algo que foi gerado pelo discurso de ódio que muitos políticos, principalmente de direita, influenciadores, empensadores de direita e extrema-direita, acabam gerando, né? Explico como que isso acontece. Muitas dessas pessoas acreditam que a sua visão de mundo, muitas vezes preconceituosa, baseada em fundamentos religiosos, ela deve ser imposta aos demais. E uma dessas visões é a transfobia e também a homofobia, racismo e outras, né, tantas outras minorias aí que eles atacam, né? E que na cabeça deles, basicamente, é que uma pessoa trans não poderia usar o banheiro feminino, porque supostamente ali poderia ter alguma conotação sexual ou coisa do tipo, o que não faz o menor sentido, não tem nenhuma base, mas que alimenta ali uma rede de ódio que acaba gerando um engajamento nas pessoas. Muitas pessoas têm essa ignorância, muitas pessoas nem entendem o que é ser uma pessoa trans, não entendem as interferências que existem nisso, não entendem a questão psicológica que envolve isso, né? Então as pessoas devem achar de uma forma bem escrachada que é um homem ali, urinando na frente de uma criança, né? Num mictório. Não faz o menor sentido, até porque está num banheiro feminino. Enfim, não sei o que elas pensam, e que essas pessoas talvez iriam abusar ou alguma coisa do tipo. E é um pensamento bem retrógrado, bem atrasado, e que muitas vezes a direita fala que ela tem o direito de falar sobre isso. E aí é onde gera essa discussão. O discurso de ódio, ele não é um direito, ele é um crime. Quando você traz esse tipo de discurso, e você alega que esse é um discurso, vamos dizer assim, de liberdade de expressão, você está esquecendo que as pessoas vivem na realidade. Muitas pessoas, como esse homem, são agressivas por natureza e vão aproveitar desses discursos para colocar em prática aquilo que ela pensa. Por quê? Se esse homem escuta um discurso do Bolsonaro, do Nicolas, que são pessoas que... o Nicolas Ferreira, deputado, e outras pessoas que vira e mexe falam sobre esse tema dessa forma. Eles sentem que o seu preconceito é real e ele está balizado e validado pela sociedade, porque se o presidente da república, o ex-presidente no caso, o deputado federal falam isso, isso deve ser direito. Então ele entende-se no direito de, vamos dizer, praticar justiça com as próprias mãos. E isso não poderia estar mais longe da realidade. Porque o que ele está fazendo ali é, na minha visão, já um ponto de vista prático, uma loucura, mas que muitas pessoas, e isso basta você ver os comentários nas redes sociais, quando a gente fala sobre esse tema de transfobia, muitas pessoas pensam igual. Então, o que é importante? A gente entender que o discurso de ódio, ele sim gera efeito prático. Quando a gente agride as pessoas verbalmente, quando a gente critica o direito delas existirem, você sim está gerando um fator que pode matar pessoas, que pode gerar agressões. Nesse caso, por exemplo, uma mulher que não tinha nada a ver com nada foi agredida por uma ideia que não importa, que seria uma agressão de qualquer forma. É um crime, é um crime. A pessoa está achando que ela está no direito de cometer um crime, simplesmente porque ela acha que aquela pessoa não tem o direito de existir.
Perceba, existe um problema fundamental de educação, as pessoas não sabem o que é aquilo, as pessoas têm os preconceitos e reforçam esses preconceitos, porém, a gente ficar apenas no discurso da educação não funciona. A gente tem que criminalizar o discurso de ódio cada vez mais, isso tem que ser claro que é proibido. Ah, mas a pessoa é deputada, ela tem o direito de se expressar, ela não tem o direito de falar isso. Da mesma forma que se hoje um deputado tiver uma fala racista, ele vai ser julgado, condenado e pode perder o mandato. Deveria ser o mesmo efeito com a homofobia e com a transfobia. Enfim, são discursos como esse que podem, inclusive, em última instância, gerar ataques, como a gente viu vários casos de ataques a escolas e coisas do tipo, ataques a minorias. A gente teve um ataque numa escola cometido por um adolescente que tinha viés neonazista e que acreditava que negros e gays deveriam morrer. Da onde que vem esse discurso? Pense comigo, da onde que vem esse discurso? Ah, mas não dá para atrelar isso porque, sei lá, o deputado falou que é contra cotas. Quando ele está falando sobre cotas, ele não está falando ele não está dando argumento baseado na realidade, sim um argumento baseado no preconceito. E aí vem o discurso de ódio. Quando o Bolsonaro fala, por exemplo, que o gay ele tem que quem é gay é porque não apanhou o suficiente, ele está legitimando que um pai bata no filho por ser gay. Isso acontece muito no Brasil. Ele está legitimando que quando uma outra pessoa encontre um gay, essa pessoa bata naquela pessoa homossexual. Quando eles sugerem que gays são abusadores de crianças, eles estão falando o seguinte: já que é um abusador, você pode reprimir esse abusador. Então são discursos de ódio, não tem nenhuma base na realidade. E perceba, se a gente estivesse discutindo um conceito teórico, sustentado, com base científica, por exemplo, a política de cotas, qual que é o efeito da política de cotas do ponto de vista prático? Essa é uma discussão que pode acontecer. Se ela gera um efeito positivo, se ela não gera. Qual que é o efeito de tratamento público para transexuais, o quanto que isso ajuda do ponto de vista psicológico, o quanto que isso ajuda na saúde pública. Então perceba, no final, esse discurso todo, ele acaba sendo muito mais para gerar engajamento, mas o problema é que ele acaba tendo papel na realidade. Quantos e quantos casos a gente já escutou de gays que foram agredidos, trans que foram agredidas e agredidos? É uma coisa muito dura que existe hoje nesse país. E isso tudo tem essa raiz no discurso de ódio. Então, não tolere que esse discurso aconteça. Não tolere. Se é uma pessoa que tem uma boa vontade, esclareça essa pessoa. Ensine para ela o que é um discurso de ódio e por que aquilo é um preconceito. Sendo um político, vamos lutar para que esses políticos não ganhem mais eleições, para que eles não estejam mais lá à frente, porque é um discurso que não vai ajudar em nada e ainda vai gerar cada vez mais esse tipo de situação. E vejam, isso é triste, mas é uma realidade que vai acontecer muito. Vai aumentar muito os casos de ataques, seja ataques a indivíduos como gays, trans, enfim, lésbicas, seja ataques a grupos, como minorias, ataques a escolas. E, infelizmente, a gente tem que estar atento. E se a gente percebe que existe, então, ali alguém que tem essa vontade de fazer algo, se essa pessoa tem essa visão prática de tornar essa agressão realidade, denuncie. Não fique quieto. E, se você estiver sofrendo, procure ajuda, obviamente. Bom, esse é um episódio um pouco difícil, porque esse é um tema muito caro para mim, né? E então a gente tem que pensar e refletir bastante sobre quem a gente está votando e quem a gente está apoiando e quanto que essa pessoa está gerando esse tipo de discurso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.